Conheça a história da médium japonesa que inspirou o roteiro do filme O Chamado. Uma mulher chamada Sadako Takahashi foi uma figura controversa muito conhecida no século XX como uma influente médium japonesa, responsável por dividir opiniões, principalmente quando realizou demonstrações públicas de supostas habilidades paranormais. Muito provavelmente você já deve ter assistido o filme O Chamado, do ano de 2002, que nos apresenta a história aterrorizante de Samara Morgan, o espírito de uma criança responsável por uma espécie de maldição, cujo foco ataca as pessoas, principalmente adolescentes curiosos, que assistem a uma fita de vídeo perturbadora, com imagens bizarras que surgiram a partir de maus pensamentos e lembranças que vinham da cabeça de Samara. E depois de 7 dias, ela surge saindo de um poço e ainda pula para fora da TV para buscar os amaldiçoados. Mas uma coisa que talvez você não saiba é que essa história bizarra aí foi baseada em uma história real. Sim, meus amigos. E hoje nós vamos destrinchar o contexto para você entender. No início do século XX, o psicólogo Tomokichi Fukurai foi o pioneiro dos estudos envolvendo a parapsicologia no Japão. Ele foi graduado pela Universidade de Tóquio e obteve seu doutorado estudando hipnotismo. Esse professor era um entusiasta de fenômenos parapsíquicos e buscava uma forma de comprovar cientificamente a veracidade desses fenômenos aí. Em 1910, na época em que ele ainda era professor na Universidade de Tóquio, conheceu uma mulher sensitiva chamada Shizuko Mifune, uma conhecida clarividente japonesa. De acordo com os relatos da época, essa mulher possuía habilidades paranormais e, dentre elas, a mediunidade. Depois que o Dr. Fukurai foi convencido de que realmente a mulher possuía habilidades nada comuns, resolveu realizar uma exibição pública. Essa exibição foi conduzida pelo doutor no dia 15 de setembro de 1910. A missão da Shizuko era adivinhar o que estava escrito em mensagens lacradas dentro de envelopes, antes de serem abertos. Obviamente que ela conseguiu recitar todos os escritos antes de serem revelados, deixando uma parte do público ali impressionado. Só que, como era de se esperar, esse tipo de exibição aí dividiu opiniões e foi considerada por muitos como uma espécie de charlatanismo. Graças a essas desconfianças aí, a reputação da mulher ficou amplamente manchada. Infelizmente, depois de cerca de 1 ano, quando a Shizuko ia completar seus 24 anos de idade, acabou tirando a sua própria vida. Ninguém sabe ao certo por que ela fez isso, mas segundo alguns familiares próximos, disseram que um dia antes, a Shizuko teve uma espécie de premonição, onde ela viu um jornal do dia seguinte noticiando o seu próprio óbito. Já em 1931, cerca de 20 anos depois, o psicólogo Fukurai conheceu uma outra mulher, também psíquica, chamada Sadako Takahashi, e realizou mais pesquisas para estudar os fenômenos criados por ela, agora publicando os resultados em seu livro Clarividência e Pensamento. Sadako Takahashi também era envolvida com o movimento espiritualista e foi praticante de Nensha, que, para quem não sabe, é uma espécie de habilidade paranormal de projetar imagens em filmes, sabe aqueles antigos de fotografia, usando apenas a força do pensamento. Esses talentos aí atraíram considerável atenção, tanto positiva quanto negativa. Embora alguns de seus experimentos parecessem fornecer evidências reais de habilidades paranormais, muitos cientistas e céticos, lógico, questionaram a validade e a metodologia dos testes conduzidos aí pelo Dr. Fukurai. E Sadako, assim como a Shizuko, enfrentou críticas e suspeitas de fraude, o que era comum na época para médiums e pessoas com supostas habilidades psíquicas. Então, depois de muito tempo, se baseando aí nessas duas histórias, o escritor japonês Kojin Suzuki escreveu seu livro Ring, O Chamado, de 1991, onde ele criou uma história de ficção misturando elementos presentes nas histórias das duas videntes, a Shizuko e a Sadako. E ele ainda adiciona um terceiro elemento proveniente do folclore japonês, a lenda de Okiku, que é o espírito vingativo de uma moça que retorna para se vingar do samurai que a lança em um poço. Assim, o livro virou inspiração para o filme japonês Ringu, que foi feito no ano de 1998. Até que 4 anos mais tarde, no ano de 2002,
ganhou uma versão americana e hollywoodiana que hoje nós conhecemos aqui como The Ring, ou traduzido e adaptado no Brasil como O Chamado. Você conhecia essa história? Sabia que o filme tinha sido baseado nessas histórias reais aí? Ainda te pergunto mais, você acredita em fenômenos paranormais? Ou melhor, acha que é possível projetar imagens em filmes de fotografia? E somente pela força do pensamento? Usa o espaço de comentários aí para registrar sua opinião. E lógico, não esquece de seguir Casos Curiosos aí nas nossas redes sociais para ver mais conteúdos interessantes como esse. Valeu galera por ficar aí até o final e até a próxima.